Parabéns. Boa tarde. Hoje é dia 26 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Valentina, a Natália, a Nicole Ferraz, a Gabi, o Elias, a Sofia de ouvinte hoje e a Ana Cláudia. E é interessante a Sofia estar aqui hoje, Sofia, porque é o seguinte: até então nós nunca tínhamos visto módulo no currículo paulista. Aí caiu... Oi? Não tinha módulo, nunca teve. Não tem esse ano no material. Aí esse material é um material digital, que é feito pela Secretaria de Educação. Então, e na app do terceiro do 7º ano caiu lá o triplo do módulo de -3. O módulo do triplo de -3. Você faz ideia quanto que é o valor? Não, né? Hoje você vai aprender o que é módulo. Porque ele não estava previsto para o 7º ano, mas apareceu, então vamos estudar. É 3, senhor? Oi? Não. O triplo de -9. Qual é o triplo de -9? 6. Não. 9. -9. Não, eu falei errado. 9, O triplo, 9. eu falei errado. É triplo de -3. É -9. O módulo, 9 positivo. Então vamos lá. O assunto hoje é números inteiros. Módulo de um número inteiro. Certo? É a aula número 8 do 2º bimestre do material digital. A aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde a Nicole e a Daiane terá a oportunidade de assistir depois. O conteúdo é módulo ou valor absoluto de um número, tá? Ele pode receber esses dois nomes: módulo ou valor absoluto de um número. Ampliar objetivos: ampliar os conhecimentos sobre os contextos de uso dos números inteiros. Conhecer os conceitos de módulo, de oposto e de um número. Desculpe. Conhecer os conceitos de módulo e oposto, de um número. Então, módulo e oposto é a mesma coisa, um é diferente do outro? É diferente, tá? Qual é o oposto de 5? -5, isso mesmo. Resolver problemas relacionados a módulo de um número inteiro. Então vamos lá? Para começar, você já ouviu falar em módulo? Até o dia da correção da prova paulista, não, né? Caiu na prova paulista. Caiu lá no prova paulista, né? O módulo, como que é? O módulo do triplo do -3 mais a metade de 20 positivo, né? Era isso a pergunta. Eu acho que era isso. Então vamos lá. Você já ouviu falar de módulo ou valor absoluto de um número? Então, se sim, beleza. Se não, nós vamos, né? Tá vendo agora. Nesta aula, estudaremos sobre este assunto utilizando o conjunto dos números inteiros. Números inteiros é só positivo? Não, os números positivos são chamados só de números naturais. Começa no 0 e vai até o infinito. Os números inteiros são todos os números naturais, incluídos os números negativos e inteiros, sem vírgula, né? Não foi fracionado. Foco no conteúdo. Vamos procurar entender o significado de módulo, observando a reta numérica a seguir e respondendo algumas perguntas. Então lá, vocês viram a reta numérica? Qual é o centro da reta numérica aqui? 0. É o 0. E ela vai até qual número? 9. Aparece o 9, mas para no 9? Não. Infinito. E pro lado esquerdo tem os negativos até o -9, mas ele é ao infinito. Olhando na barra, quem lembra o que quer dizer essa setinha aqui? Infinito? E essa seta indica que é infinita. Não é um segmento que para ali. Ele continua infinito. A mesma coisa pro lado esquerdo. É uma seta que indica que ela vai continuar infinita. Vamos começar pelo número 4. Aqui está o número 4, certo? Qual é a distância
do número 4 positivo até a origem da reta. O que é a origem da reta? Onde começa? Onde começa a reta? No zero. Aqui é a origem. Certo? Qual é a distância da origem até o 4? 4. Certo? Muito bom. Então a origem do 0 até o 4 é 4. 4 unidades. Tudo bem? Dizemos então que o módulo do número 4 positivo é 4. O módulo é da origem, ou tá, a distância da origem até ele. Tá bom? Então o 4 positivo, o módulo do 4 positivo é 4. Alguma dúvida até aqui? Não? Qual a distância do número menos 7 em relação à origem? Onde que está a origem? No 0. Onde que está o menos 7? Aqui, né? Qual é a distância dele? 7 unidades. A distância nunca dá para se medir em negativo. Certo? Quando eles falam bem assim, o nível do mar é o nível 0. Certo? Aqui está a cidade, certo? Aqui está, desce, daí tem o litoral, aí tem a orla, daí tem o mar. O mar é o nível 0. Tudo que é para cima do nível do mar é positivo. E aí quando você começa a mergulhar, que nem o submarino lá que desceu, no caso dele, ele ficou com uma altura abaixo do nível do mar, abaixo de 0. Só tem como falar bem assim, eu medi a distância lá, deu menos 300 metros. Não, deu 300 metros, mas no sentido negativo em relação ao nível 0. Então, qual é a distância do menos 7 até o 0? 7 unidades. E aí dizemos unidades. Dizemos que o módulo de menos 7 é quantos? 7. O módulo de menos 7 é? 7. Isso mesmo lá. 7 unidades. Então, dizemos que o módulo de menos 7 é 7. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo. Observe que nos dois casos as perguntas se referiam à distância entre cada valor numérico e a origem numérica. Lembrando que a origem numérica é sempre o 0. Então aqui, ó, distância de 4, aqui a distância de 7 unidades. Só que até aqui, né? Tranquilo? Foco no conteúdo ainda. Agora nós vamos... deixa eu só falar um negocinho aqui. O módulo é representado dessa maneira. O módulo é representado dessa maneira. Módulo de 4 é 4. O módulo de menos 7 é igual a 7. O módulo é representado por essas barrinhas aqui. Tá bom? Agora vamos mudar um pouco o assunto. E o oposto do número é a mesma coisa do que o módulo desse número? Você acha que sim ou não? Não. Observe que na reta numérica, novamente, e comente qual é o oposto de menos 5. Quem é o oposto de menos 5? 5. Ele tem a mesma distância até o 0 e até o outro lado. Então ele tem 5 unidades até a origem e ele vai ter a mesma distância até o outro lado lá. Então você não vai falar que é 10, a distância entre eles é 10, mas quem é o oposto é o 5. Então o oposto de 5 negativo é igual a 5 positivo. E o oposto de 2 positivo? 2 negativo. Então o oposto de 2 é o menos 2. Oposto. Senão vai dar a impressão que é igual. Oposto. Alguma dúvida aqui? Não? Olha lá. O oposto, menos 5, foi para 5. E o oposto de 5 positivo? 5 negativo. Um é o oposto do outro. O oposto de 2 positivo é menos 2, o oposto de menos 2 é 2. O número oposto
o número é oposto a outro quando possui a mesma distância na reta numérica em relação à origem. Então, por isso que ele vai ter 5 unidades até a origem, aí você vai ver mais 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. E ele deu certinho no 5 positivo. Tá bom? Foco no conteúdo ainda. Então, não confunda. Módulo, que também é conhecido como valor absoluto, não confunda o módulo de um número com o oposto de um número. Então, o módulo e o oposto são coisas diferentes. Foco no conteúdo ainda. Agora ele veio explicar aquela parte. O módulo ou valor absoluto de um número corresponde à representação da distância desse número na reta numérica até a origem da reta, ou seja, até o zero. Para indicar o módulo de um número, utilizamos os símbolos das barras. Uma barra de um lado, uma barra do outro. Certo? Exemplos. Módulo de menos 5. Módulo de 42. Módulo de 2/5. Se eu fosse responder, qual o módulo de menos 5? 5. Qual o módulo de 42 positivo? 42. Qual o módulo de 2/5 positivo? 2/5. Certo? Agora vem aqui. Determine o módulo dos números inteiros a seguir e compartilhe a sua resposta. Eu tinha pedido isso aqui, exercício de casa, mas eu acho que ninguém teve tempo de fazer. Eu fiz. Fez? Eu fiz também. Vamos ver quem conseguiu acertar. Hoje é dia 26. Como a Sofia está aqui, ela vai participar. Ela não vai ficar só de ouvinte, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Elias, você fez a lição de casa? Eu fiz, mas eu não fiz esse visual. Tudo bem. Qual é o módulo de menos 7? 7 positivo? 7, positivo. Muito bom. Escolhe um colega, Elias. Valentina. Qual é o módulo de 5? 5. Escolhe um colega. Natália. Qual é o módulo de 201 positivo? 201. Muito bom. Escolhe um colega. Ferraz. Qual é o módulo de menos 1001? Seria 1000. Não. Muito difícil, muito difícil. Calma de novo. Qual é o módulo de menos 1001? Seria mais 1001. É, só 1001 mesmo. É, muito bem. Isso. Escolhe um colega. Vai ou. Sofia, qual é o módulo de 58, Sofia? 58. Ana, qual é o módulo de menos 86? Não tinha que escolher mais, né? Hã? Menos 86, o módulo é 86. Ah, tinha a Gabi para escolher também? É? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem um a mais, desculpe. Então a Gabi vai responder a próxima. Tava certo todo mundo? 7, 5, 201, 1001, 58 e 86. Vou fazer uma pergunta para a Gabi então. Vamos ver se a Gabi prestou atenção. Gabi, qual é o valor absoluto de menos 86? Qual o valor absoluto de menos 86? Alguém sabe? Eu sei também que é 6. 86. Por quê? Módulo e absoluto é a mesma coisa. Então o absoluto é 86. Muito bem. Aplicando. Agora vamos ver. A reta numérica representa a distância entre dois veículos. O veículo A e o veículo B. Que estranho. O marco zero da cidade de São Paulo se encontra na Praça da Sé. Então aqui é a Praça da Sé. Praça da Sé.
Certo? O senhor mandou esse de lição de casa primeiro, depois mandou outro. É esse primeiro, depois o outro. Foi invertido. Então lá. Região central da capital. Aqui é o Marco Zero. Vocês sabem o que é o Marco Zero de Guapiara? Quê? De Guapiara? Né? Aonde é o Marco Zero de Guapiara? Na praça. Tem um lugar que é o zero mesmo. Lá onde tem o posto lá do... Não. Lá onde tá o nome Guapiara? Não. Não, lá já... Lá eu comendo. Comia mais. Oi? Os Pinheiros. Onde que é o Marco Zero de Guapiara? Começo lá no centro do Guapiara. Não. Não é o centro, senhor? É a igreja? Lá? É na calçada da igreja. Tem um lugar que marca o Marco Zero de Guapiara. Dali, se você der um passo pro lado, você está a 1 metro do Marco Zero de Guapiara. Eu pensei que já tinham falado, daí Eu vou confirmar com o Mário. O Mário sabe certinho, o Mário Sampaio. Aonde que é o Marco Zero? Se eu não me engano, é na calçada da igreja ou é na calçada da praça. Mas vou perguntar certinho. É lá o Marco Zero. Daí cada distância, os números da cidade, os números da minha rua, por exemplo, número 32. É sempre do Marco Zero fugindo que começa a contar. Entendeu? Por exemplo, por que não começa a contar lá em cima na rua e vem descendo? Porque tem que ser do Marco Zero em sentido se distanciando. Então a minha casa está mais perto do Marco Zero do que a casa que está em cima da minha. Então a minha é 32, a de cima é 40. Ué, mas não era para ser 33 o de cima? Não. Os números pares ficam de um lado, os números ímpares ficam do outro. E a casa é numerada assim. A primeira casa não vai ser número 2, o número par. Eles vão ver a frente da casa tem 12 metros. A metade de 12 é 6. Então essa casa vai ser número 6. Aí a casa de cima tem 12 com mais 10 metros, ela tem 22 metros. Aí você vai falar, nossa, mas 12, desculpa, ela tem mais 10, né? 12 com mais metade, que dá 5, dá 17. Você fala, mas é número par do lado direito. Então eles vão arredondar para 18. A casa de baixo é 6, a de cima é 18. É sempre assim que eles medem a numeração. E é sempre padrão, do lado direito é par e do lado esquerdo é ímpar. Pode olhar quando vocês estiverem andando nas ruas assim, que tem números e não vai ser tipo 2, 4, 6, 8. Para vocês terem uma ideia, a Praia Grande lá, eu morei lá, né? Tem uma avenida lá chamada Presidente Kennedy. Ela começa na Praia Grande e passa por Mongaguá e Itanhaém. Ela passa por 3 cidades. Aí você está no ônibus. Aí você tem que descer onde você está indo é na casa número 2580, certo? Você sem querer desceu na 80, quer dizer que você tem mais 2.500 metros para andar até chegar no que você queria. Por isso que tem essas numerações, para ficar sabendo quantos metros faltam para você chegar onde você quer. Quando aquelas placas ruins viram, daí é 6. Nossa senhora, nem fala. Então vamos lá, o momento curiosidade já passou, vamos voltar agora para o Marco Zero de São Paulo. Marco Zero, Praça da Sé. Tem o carro a distância A e o carro B, quer dizer, né? E se encontra na Praça Sé, região central da capital. Determine a distância dos veículos em relação ao Marco Zero, sabendo que cada intervalinho desse aqui corresponde a quantos? 35 quilômetros. O carro A. Gabi, escolhe um colega. Pode repetir. Eu? Escolhe um colega. Pode repetir já. Elias. Elias. Qual é a distância do Marco Central até o carro A? 35. Cada um desses aqui é 35 quilômetros. Quantos desses eu tenho? 1. Primeiro eu vou ajudar você. Quantas unidades tem? 4. Você vai fazer 4 vezes 35. Pode fazer a conta aí no seu caderno. Ele já fez de cabeça. Ele está fazendo de cabeça. Cheguei já. Não. 18? 18. Se uma unidade tem 35, 4 vai ser bem mais. Vamos montar a conta aqui. Ajuda eu aqui, Liz. 4 vezes os 5. 20.
20. Fica o 0 aqui, sobe o 2. 4 vezes 2. Não, desculpe. 4 vezes 3. 12. Com mais 2 que está lá em cima? 14. Quantos quilômetros então ele está de distância? Nossa, então 140. Eu acertei, então, eu fiz de cabeça. Eu faria assim. 4 vezes 35 é o dobro do dobro. O dobro de 35. Pense em dinheiro. Dinheiro, a cabeça da gente funciona melhor. O dobro de 35 reais, 70. O dobro de 70, 140. Então aqui está a nossa resposta. Agora, escolhe alguém, Elias. Acho que falta 10 minutos. Sabia que ele escolheu a Natália. Quem é a Natália? Quem é? Não, quem? A Natália, é isso? Olha lá, Natália. Qual conto que eu tenho que fazer? É o ponto B. Qual é a distância do B até o marco central? 35, que é cada unidade, vezes 3, porque tem 3 unidades de distância, né? Então vamos lá. 3 vezes 5? 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 3? Com mais 1? Quantos que deu? 105 quilômetros. Certo? Alguma dúvida aqui? Não. Olha lá. Realmente, 3 intervalos vezes 35, 105. 4 intervalos vezes 35, 140. Eita. O que aprendemos hoje? Aprendemos o que é módulo, também conhecido como valor absoluto. Absurdo não. De um número e a diferença entre o módulo e o oposto. O que é o oposto mesmo? É o oposto. Se ele está negativo, ele fica positivo. Se ele está positivo, ele fica Positivo. negativo. Ou em contrário. Se ele é negativo, ele fica positivo. Se ele é positivo, ele fica negativo. O que aprendemos hoje também? Resolvemos atividades envolvendo o módulo de números pertencente aos números inteiros. E quantas referências? No canal do YouTube lá comentaram: professor, eu realmente não achei o porquê. Aí eu conversando com o professor Jorge também, o professor Jorge também percebeu isso. Tem coisa que está vindo da onde? Do currículo do Paraná, por isso que eles estão usando referência. Módulo nunca apareceu na apostila. Eu acho que é 3, sir. 3. Eu acho que é Referência das imagens. As imagens está aí. Não, é 1. Não, isso aqui também é, ó. 1. Agora é o 2. E 3. E só. Material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, do Centro de Mídias. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Se gostou da aula, deixa o like. Não deixa o dislike. Tchau, tchau.